Então, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. A gente vai trazer aqui um recorte, Uhum. né, do que a gente discute no aprimoramento teórico prático em CAA. Eu vou compartilhar os slides. Deixa eu colocar também aqui no modo apresentação. Foi, né? Foi. Uhum. E aí nós vamos trazer aqui algumas questões que consideramos importantes e ao final a gente pode discutir um pouquinho mais, tá? Então eu sou Tatiana Dudas, né? Vou começar aqui a dar as boas-vindas a todos que, né, estão aqui essa noite, querendo ouvir, já, né, estão aqui porque têm interesse na área. E querem saber um pouquinho sobre a CA na atualidade, né? Então, a gente vai começar contextualizando um pouquinho, né, esse tema. A gente tem acompanhado, né, o crescimento da área da comunicação aumentativa e alternativa, né? Está ganhando muito espaço no setor clínico, no setor educacional, de pesquisa e entre outros, né? A gente tem visto aí, né, em publicações e pesquisas recentes, o quanto a CA ainda assim, mesmo com essa Uhum. crescente, né, é uma área pouco explorada ainda. Na graduação, a gente ainda tem poucos cursos, né, de especialização, apesar de ser uma área promissora de atuação no país e também internacionalmente. Os desafios são muitos, mas a área da CA vem ampliando a sua inserção nos diferentes territórios, que a gente vai falar um pouquinho melhor, e conquistando profissionais e familiares no grupo de atuação. Além disso, a equipe que age no contexto da CA é muito diversificada, né? Uma equipe interdisciplinar, com várias áreas de formação, e as pesquisas trazem enorme contribuição ao discutir e repensar as práticas com pessoas com deficiência. Então, agora eu completo, minha querida colega, amiga, companheira de anos, a Tati, né? Eu sou Simone Krieger, já estou também trabalhando, atuando na clínica, no contexto educacional há uns 30 anos, igual a Tati, mais ou menos igual a nossas queridas amigas aqui. Nós somos em cinco, constituindo e construindo, sistematizando esse aprimoramento para vocês. Bem, então o que que é essa tal da comunicação aumentativa e alternativa que tanto hoje em dia ainda precisamos de mais, né? Mais apropriação de conteúdo. O que que é? É uma área de prática clínica, de prática educacional, de pesquisa, né, que envolve também muita pesquisa para pessoas, para crianças, para jovens, para adultos, para idosos, né? Que em um certo momento eles têm necessidades de comunicação. Tem alguns transtornos, algumas dificuldades, né, da linguagem oral, da linguagem, da compreensão, não é? Então, são pessoas com necessidades complexas de comunicação, tá? E hoje em dia, a comunicação aumentativa e alternativa, ela também, antigamente, a gente vai falar sobre isso, ela estava muito voltada à linguagem expressiva. Mas a gente tem trabalhado bastante também, não só com pessoas com necessidades complexas de comunicação, mas também aquelas pessoas com graves comprometimentos de aprendizagem, intelectuais, que beneficiam da comunicação aumentativa e alternativa. Ela é composta, gente, de recursos, de estratégias, de sistemas, de técnicas, isso tudo vocês vão aprender assim, pausadamente, tintim por tintim, quais são os sistemas.
temas, quais são os tipos de símbolos, né? A acessibilidade, as intervenções, vocês vão conhecer as intervenções, e principalmente sobre a avaliação, que é a nossa cereja do bolo aqui no curso de aprimoramento. Pode passar, Tati. Então, eu já dei uma introduçãozinha, mas é para quem? Crianças, jovens, adultos, idosos, com comprometimentos motores, com transtorno espectro autista, com questões intelectuais, com questões de aprendizagem, com vulnerabilidade comunicativa no contexto hospitalar. Na escola, eu e a Carol, professora Carol, a gente vai realmente pincelar, não, a gente vai trabalhar bastante na questão mesmo do contexto educacional, que o panorama o que tem trazido muitas pesquisas aí, a gente precisa estar realmente voltado para o letramento, mesmo nós, fonoaudiólogos, todos os profissionais da saúde, principalmente de educação, de forma individual e coletiva. E aí, onde que está a comunicação aumentativa e alternativa? Ela está na casa, no núcleo familiar, né? Primeiro, o núcleo social da criança é a família. Então, a gente precisa ter a família como parceiros de comunicação, né? Os primeiros parceiros mesmo de crianças, de pessoas com necessidades complexas de comunicação. Ela está na clínica, que é essa figurinha aqui embaixo, né? No contexto clínico, no contexto eh, também consultório, né? Em vários contextos ali dentro da clínica. Ela está na escola, né? Tanto construindo parceiros de comunicação dentro do contexto educacional, mas também a da gente apropriar metodologias que vão ajudar essas crianças a apropriar a leitura e a escrita. Então, no social, né? Hoje em dia, a gente vai falar muito sobre as leis que, né, a gente pode realmente distribuir a comunicação aumentativa e alternativa nos parques, né, nos locais sociais, né, numa lanchonete, né, na igreja, em vários locais é, na sociedade, no hospital, né? Principalmente veio o boom maior do uso da comunicação aumentativa e alternativa com a pandemia, né? Com o Covid. Então, no hospital, ela hoje em dia está cada vez mais presente, mas a gente precisa de mais atuação aí dentro do hospital. No mundo do trabalho, gente, a gente precisa da comunicação aumentativa e alternativa no mundo do trabalho, com urgência também, porque tá aí, estão crescendo. A gente precisa dessas outras modalidades de comunicação também na protagonismo que a gente vai falar, na autonomia, na independência dessas pessoas com necessidades complexas de comunicação. Pode passar. Bom, boa noite a todos. Eu sou Carolina Schirmer, sou uma mulher de pele branca, de cabelos castanhos claros, na altura dos ombros. Na verdade, não são mais na altura dos ombros, acabei de cortar, está na altura do queixo. Tenho sobrancelhas e olhos castanhos, estou usando um óculos, brincos e uma blusa preta. É um prazer estar aqui com vocês, com essas colegas tão queridas. Eu quero que vocês saibam que enfim, a gente está, né, se encaminhando aí para a segunda turma e esse é um projeto que a gente começou há 2 anos atrás. A gente demorou um ano, né, para a gente Sim. começar aí o curso. E o que, enfim, eu venho trazer da minha perspectiva, né? Eu sou professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sou coordenadora, junto com a professora Kátia Walter, do Laboratório de Tecnologia Assistiva e Comunicação Alternativa da UERJ.
Então, a minha prática, eu trago um pouco da minha prática, né, nesse contexto de universidade, enquanto pesquisadora, mas também, né, nessa atuação muito educacional, uma vez que o LaTeCa, né, né, pertenço aí, né, atuo dentro da Faculdade de Educação, então eu tenho um trabalho, assim, muito próximo, né, com os profissionais de educação, mais focada ainda na educação especial, então trabalho muito com professores, com profissionais de apoio escolar, e outros profissionais, né? Como os fonoaudiólogos, os terapeutas ocupacionais, enfim, todo mundo que vai aí trabalhar aí nessa atuação, né? É, tentando promover, né? E que a gente alcance aí a questão da educação inclusiva, que é tão importante. Então, o que a gente tem visto, assim, como mudanças, né, na área, que a gente tem esses avanços mesmo, né, na área da comunicação aumentativa alternativa, a gente está falando aí de mais de 30 aqui no Brasil, né, isso, comunicação alternativa, ela começa na década de 70, então, assim, mas nós, a maioria de nós, né, entrou na área há 30 anos, no final da década de 90, ou no meio da década de 90, e a gente vê que esse avanço, ele tem levado sociedades científicas e organizações diversas, como a Isaac Brasil, que é a Associação de Membros Brasileiros, ligada, né, à International Society for Augmentative and Alternative Communication, a Associação Brasileira de Pesquisadores de Educação Especial, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, laboratórios, né, de pesquisa e grupos de pesquisa, que hoje a gente tem vários aqui, a gente está trazendo, citou alguns, né, como o LaTeCa, que é o qual eu pertenço, o LabTeCa, que foi fundado pela professora Débora de Liberato, na Unesp, o GPEL, que é da professora Rosana Givigi, que está no Sergipe, né, na Universidade Federal, o LATAI, é coordenado pela Ayla Rocha, que é terapeuta ocupacional. Então, todos esses grupos e organizações, né, eles fizeram com que se estruturassem várias discussões, né, sobre diversas temáticas, com o objetivo da gente poder enfrentar aí os constantes desafios, né, que são colocados frente a essas mudanças que a gente, né, percebe, mudanças sociais, mudanças científicas, mudanças tecnológicas, é uma área muito dinâmica. Então, a gente vê, assim, que realmente é uma área muito dinâmica, mudou muito nos últimos 30 anos, e de um ano para o outro muda muito. Pode passar, Tati. A gente tem, assim, então, o que que a gente percebe também, né? Esse crescente interesse que a Tati e a Simone já falaram, né? Assim como a gente vê uma oferta muito grande, né? De cursos na área, né? Isso tudo são pontos fundamentais para que a gente possa ampliar o acesso a diversos profissionais e equipes em diferentes serviços, diferentes regiões e fazer com que a comunicação alternativa realmente chegue a quem tem que chegar, que são as pessoas com necessidades complexas de comunicação. Por isso que é essencial a gente divulgar e debater, né, as experiências, as estratégias, as reflexões atuais, trazendo essa reflexão, né, sobre a prática, né, mas uma prática muito vinculada à questão teórica. Então, eu acho que isso é muito importante, né, não é o fazer pelo fazer, mas o fazer, né, com um embasamento teórico, e isso é algo que esse grupo se preocupa muito em trazer aí durante o aprimoramento. E destacando essa questão da intersetorialidade, né? Que é algo muito contemporâneo, que a gente vai percebendo aí, principalmente assim, no que a gente tem mais recente, né? Em termos de decretos, de políticas, essa questão da intersetorialidade, né? Que é justamente quando a gente consegue, a gente busca, né, fazer esse trabalho, essa articulação muito planejada, contínua e colaborativa, né, entre diferentes setores, por exemplo, né, especialmente a educação, a saúde, a assistência social, a família, né, com o objetivo de garantir o direito à comunicação das pessoas que, né, não têm a possibilidade de se expressar oralmente. Então, assim, a comunicação alternativa ela é um campo
que ela pressupõe que nenhum setor, ele isoladamente é capaz de responder à complexidade, né, das necessidades comunicativas das pessoas. Então, por isso a intersetorialidade, é uma palavra que às vezes eu tranco para falar, mas ela é tão importante aí da gente pensar nesse contexto. Pode passar, Tati. Então, assim, a gente tem muitas outras mudanças que a gente também vai trabalhando de uma forma mais esmiuçada, né, durante o aprimoramento, mas acho que é importante a gente dizer que existem mudanças na área, né, da maneira como há 30 anos atrás, há 50 anos atrás, a gente via, né, e como hoje a gente está atuando. Então, no início do trabalho, né, a gente tinha toda uma série de pré-requisitos. A pessoa, para usar a comunicação alternativa, ela tinha que ter uma série de pré-requisitos. Hoje a gente trabalha num outro modelo, num modelo mais contemporâneo, universal, onde qualquer pessoa ela pode se beneficiar, ela pode usar e se beneficiar da comunicação aumentativa alternativa, né? A gente vê que antigamente, né, o foco das pesquisas era mais com relação à estrutura da linguagem. Hoje a gente tem o foco das pesquisas muito mais relacionado às funções pragmáticas, né? A prática, né, com o ensino da gramática, né, era algo da sintaxe, de outras estruturas da língua, era como a gente procedia, né? E hoje o foco é muito mais em cima das funções de linguagem como um comportamento social. Outro aspecto que era, né, mais antigo é que os efeitos da intervenção eles eram medidos muito pelos vocábulos, pela extensão dos enunciados, era assim que a gente, enfim, verificava, né, se a gente estava conseguindo avançar, né, e hoje é muito mais com relação à funcionalidade da comunicação e à efetividade, né? A comunicação aumentativa alternativa, ela servia antigamente exclusivamente para a expressão. A Simone já comentou, né, que hoje a gente tem muito essa preocupação da expressão, da compreensão. E a escolha dos sistemas, a gente era muito pautada em cima do com ajuda externa ou sem ajuda externa. E hoje a gente vê que o que se, né, como que é composto o sistema é uma combinação, na verdade, né, de sistemas com multicomponentes, né, com e sem ajuda, com alta e baixa tecnologia. Então, muitas coisas se modificaram. Pode passar, Tati. Eu acho que uma questão que é importante da gente pensar, né? A gente não vai aqui discutir, né, todo esse processo aí da inclusão social, da educação inclusiva. Isso a gente vai se voltar um pouco mais aprofundadamente, né, para quem for fazer o aprimoramento. Nem falar assim de marcos, né, importantes que a gente né, todo o nosso cenário aí de avanço do aspecto legal, mas assim a gente traz aqui como um marco a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, né, que foi promulgada em Nova York, 30 de março de 2007. Então, a convenção, ela, na verdade, ela vem trazendo uma mudança de paradigma, né, onde a gente abandona uma visão mais médica, assistencialista, né, da deficiência e passa a adotar um modelo social, a deficiência como um resultado de interação entre os impedimentos e as barreiras ambientais, comunicacionais, atitudinais, sociais. Então, ela tem um propósito, né, de promover, de proteger e de assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, para que todas as pessoas com deficiência elas tenham, né, os seus direitos respeitados, além de promover o respeito pela sua dignidade, né. Lembrando, então, que a comunicação é um direito humano fundamental, né? E no artigo 2, ela traz que a comunicação abrange as línguas, a visualização de textos, o braille, a comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos de multimídia acessível, assim como a linguagem simples, escrita e oral,
sistemas auditivos e os meios de voz digitalizadas e os modos e meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, inclusive aí a tecnologia da informação e comunicação acessíveis. Né? Então, esse é um marco muito importante. A lei brasileira da inclusão, ela está pautada em cima da convenção também, então, que é de 2015. O que a gente tem de mais atual, assim, foi agora em novembro, né, a Lei 15.249, que foi publicada que saiu dia 3 de novembro de 2025, né, que vem aí trazendo algumas questões que são importantes, né, das questões que ela traz, ela faz ela conceitua, né, quem são as pessoas com necessidades complexas de comunicação, então ela traz, né, a definição desse conceito, né, para alguém que tem dificuldade de compreender ou expressar mensagens por meios convencionais e que depende aí de recursos alternativos para sua interação social. E um aspecto que também bem importante é que ela determina que o poder público ele precisa promover a eliminação de barreiras na comunicação e com isso, então, vem lá descrito que precisa instalar sistemas de comunicação aumentativa e alternativa de baixa tecnologia, né, por exemplo, como pranchas e painéis com pictogramas ou figuras em espaços públicos ou abertos ao público. E para além de só ter o recurso, ela também traz que os serviços públicos, né, especialmente os da área da saúde, eles precisam implementar esses sistemas, né, de comunicação aumentativa e alternativa e promover a capacitação das suas equipes para atender as pessoas com deficiência. Então, isso, né, é importante, porque nessas legislações todas a gente vai vendo muito essa articulação, né, do direito, né, de ter acesso ao recurso, mas também da necessidade da formação né, de recursos humanos para trabalhar na área, né, e da intersetorialidade. Pode passar, Tati. E no termos, né, da educação, a gente teve aí agora no final, né, em outubro, dia 20 de outubro de 2025, o decreto 2.686, que institui a Política Nacional da Educação Especial Inclusiva e a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva, então, que traz vários aspectos aí em cima, né, que foram, enfim, sendo modificando, né, a política nacional, né, de 2008. Então foram fazendo algumas alterações. Esse documento ele foi então publicado em outubro e houve aí alguns movimentos, né? E com isso algumas mudanças também com relação ao decreto. Por isso vem a lei. Peraí, me perdi aqui. A Lei 2.773, né, em dezembro de 2025, que vai fazer algumas alterações. Eu acho que as principais questões, mesmo nas quais está pautada, traz aí o trabalho do profissional de apoio escolar, fala muito da questão da formação dos profissionais. A minha gata está passando aqui por cima, por isso que eu me atrapalhei. Estou passando a perna. Então, a discussão da formação, então, uma das coisas que no decreto, né, de outubro, ela trazia 80 horas de formação para os profissionais, depois ela já modifica para mais de 300 horas. Ela fala do direito, né, e da necessidade da implementação da tecnologia assistiva, então, a gente entendendo aí que a comunicação alternativa é um recurso, né, de tecnologia assistiva, ela está assegurada também dentro da política, da necessidade de articulação intersetorial, da necessidade da formação de recursos humanos, então, tudo isso, assim, muito articulado, né? Pode passar, pode. Bem, né, pegando o gancho da Carol, da professora Carol, todas nós aqui no aprimoramento, que construiu, sistematizou o curso em si, nós temos focos de trabalho, né? O nosso curso, ele tem um foco muito forte, tanto nas práticas clínicas,
nas avaliações e também, principalmente, nessas práticas no contexto educacional. Daí eu entro também, complementando o trabalho da Carol, porque acabei de terminar meu pós-doutorado aí no LaTeX, né, Carol? Fiz um ótimo, quer dizer, dentro do possível, um trabalho Fez um ótimo trabalho. dentro do contexto educacional, apesar que eu sou bem clínica também, a avaliação comigo também é o meu ponto forte, né? Mas eu estou muito preocupada, eu quero passar isso para vocês, futuras fonoaudiólogas que vão, né, participar do nosso curso, que a situação, as leis estão aí. Carol colocou, não é? Nós estamos com embasamento aí das leis, dos documentos, dentro do possível das políticas públicas. Só que o panorama atual está um pouco mais, o buraco está mais embaixo, tá? Então, atualmente a gente está com 18 milhões, 6 milhões de brasileiros acima dos 2 anos possuem algum tipo de deficiência, tá? E isso foi IBGE 2022, 2023, né? O PNAD contínua trazendo os dados, né? Eu acredito que hoje é mais de 2% tem dificuldade para se comunicar, compreender e ser compreendido. E um dado também muito significativo é que 2,9 milhões acima dos 15 anos não sabem ler e escrever, tá? Com deficiência. E a deficiência mais presente, né, em matrículas, né, acabamos de ver também no PNAD contínuo de 2024, que ainda está sendo trabalhado os dados, que as matrículas estão aí. Estão sendo matriculados cada vez mais, e as deficiências mais visíveis são o transtorno do espectro autista e a deficiência intelectual. Então, nós aqui no aprimoramento, a gente prioriza bastante esse panorama para ver como que podemos modificar esse atual porcentagem de dificuldades no processo, né, na construção da leitura e escrita. Pode passar, Tati. E a gente vai priorizar bastante, tanto no contexto clínico, né, desse aprimoramento, quanto também do educacional, que a gente vai utilizar a comunicação aumentativa e alternativa. Ela é um instrumento, é um meio que viabiliza a comunicação, a interação do estudante, do paciente, do estudante, daquela pessoa, né, com necessidades completas de comunicação, com o seu terapeuta, com o seu professor, com os colegas, com a família, com toda a escola, especificamente aqui que eu estou falando, tá? Ele é um instrumento de mediação para a comunicação e interação, mas ele também é um instrumento didático-pedagógico para o professor, para também o fonoaudiólogo que trabalha com a linguagem escrita, com a narrativa, com o letramento, né? Com a contação de histórias, com a leitura compartilhada, que a gente vai falar bastante. Eu vou fazer um módulo muito legal, que é a construção de livros adaptados com a comunicação aumentativa e alternativa, né? E os multiformatos, que estão aparecendo vários livros aí. E nessa nossa formação, eu tenho uma singularidade que vocês vão aprender certas metodologias de letramento que utilizam metodologias de letramento, né, que promove, que possibilita a leitura e escrita dentro do possível dessas crianças com necessidades complexas de comunicação, que promovem, então, realmente a entrada no mundo da leitura. E a leitura, a linguagem escrita, muitas vezes, gente, ela abre o mundo
principalmente para as pessoas com necessidades complexas de comunicação. Por isso que a gente foca bastante também nessa questão. Tudo bem? Alguma pergunta? Agora a Tati vai completar, né, Tati? Isso. E aí vou trazer aqui um pouquinho para vocês os paradigmas atuais, né? Até uma parte que, né, que eu me aprofundo um pouquinho mais, né? Como eu trabalhei muito tempo em instituição de longa permanência, né? E trabalhei um pouco com essas questões do mestrado sobre a questão da deficiência, a questão da comunicação aumentativa e alternativa, né? Então trago essa questão para a gente pensar e refletir um pouquinho, né? Porque tem efeitos realmente, né, no nosso fazer, né? Então, na história da humanidade, a visão sobre a questão da deficiência foi se modificando, né? E foi definindo diretamente o lugar que essas pessoas ocupam. Então, se antigamente, né, na sociedade antiga, qualquer tipo de anomalia era exterminada, né? Então, não se podia nem, essas pessoas não podiam nem viver naquela comunidade, né? Eram afastadas, colocadas fora, né, da cidade, dos muros da cidade, né? Juntamente com pessoas, por exemplo, bandidos, né? Todo mundo fora da cidade. Na Idade Média, né, com o cristianismo, começou a mudar um pouco, né? Então essas pessoas eram vistas aí, né, de uma outra maneira. Então, né, essa coisa da igreja mais caridosa, de olhar o outro, ao mesmo tempo, né? Se tinha aí, né, a gente tinha aí algumas pessoas que não tinham aí algumas questões comportamentais que condiziam com o que a igreja, né, o cristianismo esperava. Então, muitas vezes, né, era uma visão meio torta até da deficiência. Então, é, né, estava um pouco mais no discurso do que na prática. E com a vinda, né, do capitalismo, né, e a questão de que todo mundo tem que produzir na sociedade, como é que fica a questão da deficiência, de quem não produz, né? Então, tudo isso a gente, né, precisa refletir, precisa parar para pensar, porque tem efeitos, né? Atualmente, como é que está sendo visto isso, né? A gente vê que até a nomenclatura muda, né? Deficiente, agora pessoa com deficiência, porque a pessoa antes da sua deficiência, né? E isso tem um motivo, né? Tem muita discussão por trás. Então, hoje em dia a gente trabalha com um novo paradigma, né? Um novo modelo social da deficiência em que entende que a deficiência não é uma doença, é uma tragédia individual, mas o resultado da interação entre impedimento físico, sensorial, mental de uma pessoa e as barreiras atitudinais, físicas e comunicacionais impostas pela sociedade. Não sei se vocês já ouviram falar também da ideia de desenho universal, né, de que todos os ambientes têm que estar preparados para qualquer pessoa, né? E se não está preparado, né, a barreira é do ambiente e não da pessoa, né? Então, é algo bem atual aí que está se discutindo, principalmente em relação ao modelo biopsicossocial. Está tendo uma discussão enorme, né? E o que que é isso? Não sei se todo mundo aqui, né, já ouviu sobre o modelo biopsicossocial, né? Ele traz no foco a funcionalidade e a participação, tá? Então, o que que a gente, né, pensa sobre isso? A pessoa não é vista só, vocês estão vendo aqui no quadrinho à direita, só pela sua condição de saúde. É claro que, né, ela é importante, né, para a gente pensar como é que, o que que essa pessoa precisa para ser mais ativa, para participar mais, né? Mas ela não é, o foco não é na doença, tá? Ou na deficiência ou no quadro médico, né? Mas sim na funcionalidade, na autonomia e na participação social. E aí muda totalmente o foco. E a comunicação aumentativa e alternativa vai aparecer como um lugar de muita importância aí, né? Porque quando a gente pode, né, tomar decisões, falar por nós, né, e não o outro falar pela gente, muda a nossa participação, nossa autonomia, né, na tomada de decisões, né? Mesmo em relação à própria saúde, né? Então muda totalmente, né? Então vocês estão vendo aí a atividade no centro, né?
tem a participação, as funções e estruturas do corpo, os fatores ambientais, pessoais. Então, tudo isso, né, é levado em conta na avaliação, né, e no direcionamento. Então, o meio social, o ambiente, os valores, a cultura, as características sociais, a comunidade são levados em consideração, né? Então, por exemplo, uma pessoa para conseguir realizar uma atividade do seu cotidiano, o que que ela precisa, né? Que habilidade que ela tem? Por que que ela não consegue? O que que ela precisa, né? Que tipo de tecnologia assistiva? Ela precisa de comunicação aumentativa e alternativa, mas não é só o recurso físico. Ela precisa também que as pessoas tenham uma atitude, né? Que conheçam, né? Que existe comunicação alternativa, que tem diferentes formas de se comunicar, né? Que tem diferentes formas de se locomover. Enfim, então não é só barreira física, é barreira atitudinal, às vezes, que a gente precisa, né, passar, né? É, e tudo isso a gente vai pensando, né, caso a caso. Então, muda muito o foco, né? Então, a gente está falando aqui de protagonismo e participação. Protagonismo, né? A pessoa que desempenha e ocupa o primeiro lugar num acontecimento, como está no próprio dicionário. E participação é o fazer saber, informar, anunciar, comunicar, tomar parte de um todo, né? Então, assim, né, o quanto que a pessoa, né, em qualquer ambiente que ela esteja, não só o clínico, não só o educacional, né, mas como a Simone mostrou ali no início, né, da aula, quais os ambientes que ela frequenta, a igreja, né? Uma loja que ela vai, quais as barreiras que existem? Porque se ela só conseguir se comunicar, usar comunicação aumentativa e alternativa no consultório, algo está errado aí. Ela ainda tem muitas barreiras, né? Ela não consegue participar de forma ativa, né, na sociedade. Lembrando que é um direito, né? Ela tem direito à educação, ela tem direito ao lazer, enfim, à cultura, mas nem sempre, na prática, isso acontece, né? A barreira da comunicação, quando a pessoa não consegue se comunicar, isso impede que ela participe muito de muitas atividades do dia a dia, né? E a gente Mas deixa bem claro aqui no nosso curso essa forma de modificar, de pensar, né? Para mesmo nós mesmos pararmos e pensarmos, puxa vida, a gente tem que modificar essa barreira atitudinal, né? Da, várias barreiras, mas a primeira que eu vejo é atitudinal, e a gente coloca isso bem claro no nosso curso. até como lidar com essas questões, né? Com tantos parceiros que a gente vai falar aqui, né? Em várias situações. Então, é importante que a gente saiba atuar no modelo biopsicossocial, né? A Eliana Moreira, né? Ela não está aqui hoje por uma questão de saúde familiar, mas ela fala muito sobre isso, né? Trabalhou já há muitos anos pelo SUS, né? No serviço público e traz muito essas questões aqui, né? Ela, inclusive, né, foi uma das pioneiras em comunicação aumentativa e alternativa no Brasil, trabalhou na instituição, na Quero Quero, em São Paulo, né? E lá que começou a utilizar os símbolos BLIS, depois o PCS, né? E ela traz muito essa ideia do modelo biopsicossocial, em que a gente tem que identificar as barreiras e os facilitadores para o uso da CA. As físicas, atitudinais, culturais, o sujeito tem que estar no centro, né? A gente pensa no biológico, pensa no social, no psicológico, mas o sujeito sempre no centro, né? Pensando em tudo isso para a gente direcionar, né, a nossa intervenção, dependendo da minha área de atuação, né? Enfim. Então, a gente trouxe também para pensar um pouquinho com vocês o que que é o protagonismo dentro da CAA também, né? Ele ocorre quando a pessoa participa da decisão do seu sistema, não é o outro que escolhe por ela, sem ela participar em nada, mesmo sendo uma criança, né? Quando ela tem tempo, espaço, oportunidade para falar o que deseja, não só necessidade, sede, fome, né? Calor, frio, né? Mas é mais que isso, né? Linguagem é mais que isso. Quando ela tem suas escolhas respeitadas, quando são validadas todas as suas formas de linguagem, porque a gente
né? Isso que é bem atual também, está se discutindo bastante a questão da multimodalidade, né? Ninguém usa uma modalidade só para se comunicar. Eu não falo só, vocês estão vendo que eu falo com a mão, né? Também tem a expressão, né? Tem a escrita, né? Tem os gestos. Então a gente vai validando toda a forma de comunicação. Isso a gente vai, né? Aqui é só um recorte, né? A gente traz bastante isso, né? A minha experiência maior é na parte clínica, né? O doutorado eu trabalhei um pouquinho com as questões da criança que não fala oralmente na escola, né? Então, estou envolvida aí na pesquisa e na parte clínica também, né? Então, é, a gente começa a pensar um pouquinho nessas pessoas em que tudo é feito por elas, muitas vezes porque não falam e são vistas como, né, aquelas que não entendem. Não fala, não entende. E a gente sabe que não é assim. Muitas vezes é preciso, né, um sistema implementado de comunicação aumentativa e alternativa para que essas pessoas apareçam, para que consigam fazer as escolhas. E por isso que é, assim, de uma responsabilidade imensa a gente estar nesse lugar, né, de dar a voz a essas pessoas, né, de saber como implementar. E aí, né, sendo que essa pessoa pode tomar suas próprias decisões e não terceiros, né, sendo faladas aí pelos outros, né. Elas podem decidir o que, como e com quem querem se comunicar, né. E aí a gente vai pensar que parceiros de comunicação são esses, né? Como se diz hoje em dia, né? Então, muitas vezes a criança se comunica melhor com um familiar, né? Ou com dois familiares, mas nem sempre com todos. Por quê? Né? A gente precisa avaliar por que que isso está acontecendo, né? E como é que a gente vai alcançar esses familiares que não estão conseguindo se comunicar com aquela pessoa, né? Que estratégia a gente pode pensar, né? Com os professores da escola, os colegas da escola, os funcionários, né? Profissionais da saúde, né? Os cuidadores, a comunidade, né? A comunidade que aquela pessoa vive. Sabe que tem outras formas de comunicação? Como é que aquela pessoa utiliza a comunicação aumentativa e alternativa? Como a gente faz para expandir, para que isso não fique só na clínica ou a criança usando com a mãe ou com o cuidador? Amigos, por que que tem um ponto de interrogação, né? Tem muitas pesquisas, inclusive uma que a gente traz, né, durante o curso, que é da Sarah Blackstone, que ela fala que ela fez uma pesquisa e foi muito preocupante essa pesquisa, porque ela identificou que a maioria dessas pessoas que utilizam comunicação aumentativa e alternativa não tem amigos próximos, só amigos, só parceiros de comunicação pagos, profissionais, cuidadores, e isso é muito preocupante, né? A gente tem que pensar sobre isso, por que que isso acontece? Que efeito que tem de linguagem, né? Como é que uma pessoa, né, uma criança começa a falar? Quando ela interage com outro. Agora, se ela tem poucas oportunidades de interação, como é que ela avança, né? Lembrando que, assim, a gente tem uma diferença. A criança que está no processo de aquisição de linguagem, que usa comunicação aumentativa e alternativa, para um adulto que falava, era falante da língua e teve um AVC, né, um AVE, enfim, e não é mais. É diferente, a estratégia é diferente, né? Tem Sim, com especificidade adulto. em cada trabalho. O É, adulto já está, a linguagem já está, né, apropriada dentro do possível, adquirida, ela precisa reconstruir, sim. reconectar. E muitas vezes esse adulto até perdeu a questão da linguagem escrita, né? E entra a comunicação aumentativa alternativa com a multimodalidade, não só os símbolos pictográficos, que vai restaurar esse elo de ligação com a linguagem, né? E o outro, que a gente precisa da linguagem para interagir, não só para se comunicar, para se interagir, mas também dentro do curso a gente fala bastante para se constituir também como ser humano, né? Reconstituir nesse caso com o adulto. E no caso Porque pode falar. não, da questão da escola, né? Muitas pesquisas têm mostrado aí, né, de alguns modelos de atuação colaborativa, sendo um deles, né, o de aprendizagem
do uso da tutoria por pares, né, mediada por pares, como uma estratégia muito eficiente. E a gente teve uma E a gente experiência muito bonita no Rio. muito bonito. A gente tem, né, mas assim, a gente vai trabalhar isso dentro da escola, né? Dessa estratégia, Nossos como ela pode ser coleguinhas. Né? E por isso que é eficiente. tão importante, né? A gente, quando traz o módulo das estratégias, né? A gente sempre fala que não dá para trabalhar isoladamente. A gente não consegue pensar o recurso sem pensar na estratégia, sem pensar no meu objetivo. Basta eu pegar uma prancha. Hoje a gente tem muitas pranchas aí pela internet, pelo Instagram para baixar, né? Mas não dá certo muitas vezes. Por quê? Porque tem que saber usar, tem que ter objetivo. Não é igual para todo mundo, né? Acho que eu nunca usei a mesma prancha para todo mundo da mesma maneira, nunca. Então, assim, você tem que saber por que usar, para que vai usar e qual o seu objetivo, pensando nos parceiros, pensando nos territórios, em tudo isso que a gente está trazendo aqui, né? E aí, quando a gente fala de implementação da comunicação aumentativa alternativa, é o que eu estava falando agora. Não é algo rápido, é um processo, né? É uma área promissora de atuação, é fundamental a gente saber como avaliar, conhecer os instrumentais teóricos, mas também práticos, né? Para acompanhar cada caso, seja clínico, seja escolar, né? Enfim, planejar, entender a necessidade comunicativa daquela pessoa, tá? Individualmente. Então, o profissional tem que elaborar estratégias personalizadas, não é só a prancha que é personalizada, mas as estratégias também, né? Saber implementar em várias situações, com diferentes casos, em diferentes fases da vida, né? O objetivo é que essas pessoas passem da condição de serem falados à condição de sujeito falante. Esse é um trabalho da Roseli Vasconcelos muito bonito, né? Em que ela fala muito dessa questão, né, da interpretação e, por exemplo, de pessoas que não falam oralmente, que são vistas como pessoas que não têm entendimento, quando na Não verdade não é pensam, isso. né? É Não pensam. quando não é isso. Então, muitas vezes são pessoas que dependem das outras para atividades cotidianas, escovar o dente, se trocar, comer, enfim. E isso vai por deslizamento imaginário para essa noção, né, de que não Sim, entende. E isso tem efeitos, porque a pessoa não vai participar de um diálogo, não é colocada num lugar de falante, de quem tem algo a dizer. Isso tem efeitos, com certeza, no processo de aquisição de linguagem, né? sempre tem algo a dizer. Sempre. Por isso que a Sempre. gente coloca bem claro, não existe pré-requisitos para usar a comunicação aumentativa e alternativa. Basta estar aqui, né? Então, a gente, As outros pessoas módulos, sempre perguntam, né? né, Simone? Sempre. Mas e pessoas com deficiência intelectual, com Isso, deficiência pergunta. múltipla? É possível sim, a gente trabalha com essas pessoas, né? Na instituição, quanto que eu não atendi casos muito comprometidos, né? De muito comprometimento, e é possível. E aqui vocês estão vendo aqui vários recursos, né? É, aqui aplicativos de comunicação aumentativa e alternativa, com fundo escuro, né, fundo preto, com símbolos mais agrupados, com um caderno mais robusto, né, como o Pod, por exemplo, tem o Flipbook, né, a gente tem aqui um plano inclinado com símbolos maiores, enfim, a gente tem o Asterix Grid, né, hoje em dia tem o TD Snap, o Mind, tem o Conversa que tá aí Expressa também, né? expressa. Isso só que Então, gente, assim, é tanta oferta, né? Mas a gente tem que saber por que que eu vou escolher, né? Tomar essa decisão de qual metodologia que eu vou usar, é PECs, é o POD, enfim, por que que eu vou usar, né? E onde eu quero chegar, né? Vai ter cor de fundo ou não vai? Gente, são tantas decisões. E se a gente não tiver claro tudo isso, não caminha mesmo, né? Então, os sistemas não são todos iguais. E sistema que eu digo aqui engloba, né, os recursos, as estratégias, os métodos, né, como a Simone falou, as bibliotecas de símbolos que a gente precisa conhecer. Não é aleatória essa escolha, né? Então, cada sistema tem característica diferente, complexidade de representação, organização, número, tamanho de símbolo.
Qual que é o sim. melhor sistema? O que atende de forma mais adequada às características de uma pessoa, perceptuais, motoras, cognitivas e linguísticas, né? Aqui a gente foi trazendo umas fotos, assim, né? É. De alguns atendimentos clínicos, né? Experiências escolares. Bem, isso é tudo que a Tati colocou da implementação da comunicação aumentativa alternativa, dos recursos, das estratégias, qual a acessibilidade, qual o sistema, a gente precisa avaliar, não é? A avaliação, e colocamos bastante, falamos bastante aqui no nosso curso, no nosso módulo, e eu costumo dizer que é a cereja do bolo, sim, do bolo preparado por vocês, não um bolo comprado pronto. Coloco bem claro, não é? Porque a gente não vai ter receita, vai ter, mas a gente vai ter que colocar a mão na massa, né? Bem claro. Bem, a gente vai aprender a avaliar dentro do possível, a gente vai dar todas as possibilidades para tentar avaliar. Inicialmente, observar, a gente precisa observar essa pessoa, porque avaliar pessoas, crianças principalmente, que não oralizadas ou minimamente orais, não é uma tarefa muito fácil. A gente precisa de outros, a gente precisa observar e a gente precisa de instrumentos avaliativos, né, multidimensionais, eu digo assim. A gente realmente precisa aprender a avaliar onde é que a criança se situa linguisticamente. A gente precisa olhar para o motor, a gente precisa olhar e precisa também dos nossos outros parceiros profissionais junto com a gente, intersetorialidade, interdisciplinaridade, para completar a nossa avaliação. A gente precisa de uma boa avaliação sensorial. A gente sabe muito bem disso, né? De uma boa avaliação dentro do possível, intelectual, cognitiva, motora, mas a linguística, a gente realmente precisa, é o passo principal, e essa avaliação linguística é a base para quase todas as avaliações. Então, se o que aspectos deve observar? A gente vai trazer no curso quais as formas de linguagem utilizadas dessa criança, desse adulto, desse jovem, né, que a gente vai validar, e a gente vai ver qual é o caminho menos, é, menos sofrível, né, para essa pessoa. Qual sistema será utilizado? A estrutura? Será que a gente vai com símbolos soltos? Será a gente que vai numa prancha robusta? Qual biblioteca? O fundo preto? O tamanho do símbolo, né? A gente também vai falar um pouco da comunicação aumentativa alternativa tátil em algumas situações. Nós temos colegas de trabalho aqui que são convidados, como a Paula Mello, a gente vai, o Rafael Alves, nosso querido braço, perna, esquerda, direita, eu costumo dizer, né? A Sandra Pires, que também ela não pôde estar aqui com a gente, mas também é um alicerce também da construção desse nosso aprimoramento. Ela coloca muito, ela vai falar muito da avaliação motora, ela vai tocar muito no contexto hospitalar, ela vai trabalhar, vai dar uma aula maravilhosa de paliativos, cuidados paliativos também, não é? Que eu amei a aula dela. Eu mesma eu não perco uma aula, se possível, né, gente? Então, continuando aqui, ó, o usuário já tem algum dispositivo em casa? Opa! Vamos lá, vamos validar, vamos ver o que ele já caminhou nesse dispositivo, né? A família e todos os profissionais conhecem o sistema, isso a gente também tem que captar esses parceiros aí, como a Tati já falou, não é? Para trabalhar junto numa situação colaborativa e coletiva, né? Deve ser fácil de usar o navegar, sim. Por favor, gente, se for difícil, eu já, se o aplicativo em 5 minutos eu não consegui dominar, eu já
elimino. Imagina numa situação dessa, né? Se ainda vai ter que ter a acessibilidade mais complicada do que é, né? Essencial realizar o acompanhamento e realizar os ajustes necessários o tempo todo. Check-in, check-out, check-in, check-out de 6 em 6 meses, né, gente? Modificar vocabulário o tempo todo. Se possível, toda semana. Aí a gente precisa muito da família, muito do coleguinha ali do lado, né? Dos irmãos, dos professores, da professora de apoio nesse caso. Então, só estou trazendo aqui que a avaliação realmente a gente vai aprofundar e vamos, dentro do possível, sempre caminhar junto em todos os contextos. É, até porque essas questões aí, acho que dá uma aula a cada questão, né? Né? Porque é tão sério que a gente, né, não tem como passar de uma maneira, né, rasa. E então a implementação da CA, o sujeito tem que ser o centro. Não tem como. Não sei se todo mundo conhece esse termo PNCC, né? Pessoas com necessidades complexas de comunicação. Ele tem que estar no centro, né? Mas o que está no entorno? A família, a escola, o trabalho, né? Até porque hoje em dia se fala muito da criança, mas e o jovem? Né? A Simone falou do letramento. Abre um mundo de possibilidades, mas se não Sim, lê, não tem como escrever, como é que vai ser o trabalho no futuro, numa sociedade que quem trabalha é valorizado, né? sim, Então, assim, o trabalho é importante, né? A questão da tecnologia, a comunidade, a questão de saúde, né? Os terapeutas, tem que estar todo mundo muito alinhado, né? Todo mundo. A escola, a saúde, família, enfim, todo mundo com objetivos comuns, né? Num trabalho colaborativo. Então, o todo é maior que a soma das partes, né? O sujeito tem que ser o centro sempre, né? A gente tem que ter conhecimento prático e também teórico para dar vez e voz a pessoas impedidas de falar oralmente. Vocês estão vendo, numa situação de brincadeira, sim, né? A pessoa tem que ser, a criança tem que brincar, mas como é que ela brinca se ela não tem ali como, né, comentar, como dizer que, né, o come tá com fome, que quer comer mais, né? Aqui à esquerda uma criança chegando, né, na clínica, dando boa tarde, né? Então assim, olha que legal, né? A questão social, né? Ou brincando com o dominó e falando, né, de quem é a vez, né? E vocês estão vendo que são formatos diferentes, né? sim. Bibliotecas diferentes. Esse aqui no meio tem um espaço. Por que que tem esse espaço? Assim, tudo tem um porquê. Não é aleatório, né? Então as escolhas têm que ser muito sólidas, né? E aí, né? Não vou Chegando. embora que tem mais um pouquinho. E a gente vai discutir ainda. A gente trouxe aqui para agradecer, né? Vocês três bibliotecas de símbolos, né? O Bliss, né, o PCS e o Arasaki, que são muito utilizadas, né? E trouxemos aqui nossos avatares, né? Eu, Sim. Simone, Carol, Eliana Moreira, Sandra Pires, né? Que dá aula na Santa Casa, que trabalha bastante com essa questão, né? Hospitalar, com as tecnologias, apraxia de fala na infância e CAA, enfim, vários temas. Temos a Grace, né? A A Grace, Grace nossa, Ferreira Donati, que dá aula, né? Também aqui no. ela complementa bastante na avaliação, ela traz os instrumentos avaliativos, né? Alguns, ela também complementa bastante nas intervenções, não é? E um trabalho belíssimo que ela faz também com o parceiro, construção do parceiro de comunicação. Então, nós É, estamos um time a realmente. gente é um time, como a Carol estava falando, né? A gente ficou um ano pensando, só pensando, discutindo, pesquisando, né? Um formato bacana para um aprimoramento e que mesmo na versão online pudesse ter a prática, né? E a humano, né, como a Thaís colocou, né, a gente está sempre ali é, junto de vocês, né? A gente até pede, ai, abre ali, ó, eu quero ver sua cara.
Não, e a Simone estava até falando que assiste às aulas. A gente entra nas aulas, nós todas, porque nós estamos muito envolvidas. Então, a gente sabe todo o programa, né? A gente já entra para assistir a outra e a gente não aguenta, e a gente abre o microfone, discute, questiona, faz pergunta, né? Então tá muito amarrado, né? A gente para discutir caso, a gente tem os momentos de parada, né? Porque é importante a gente pensar um pouquinho sobre o conteúdo que a gente viu, né? E a gente tem, que a gente colocou aqui, os nossos colegas e amigos, né? Porque a área, a gente está aí há tantos anos, nós temos amigos, né? Que trabalham né, com a gente, mesmo de outros estados, né, mas que a gente acaba se encontrando nos eventos, somos todas, né, Isaac Brasil, né, No participamos também Congresso. nos congressos, né, de fono também, né, em termos de outras áreas. Então, nós temos, como a Simone falou, a Paula Mello, trazendo as questões da deficiência visual cortical, que influenciam muito no trabalho de comunicação aumentativa e alternativa. Ela traz também as questões do processamento visual no TEA, que Uhum. está sendo muito discutido hoje em dia, é muito atual, né? E precisa ser mais discutido aqui no Brasil também, né? Então a gente tem o Rafael Alves, a gente tem nossas colegas TOs, né? Professores, né? Que vêm contar um pouquinho da experiência. Temos também, né, a gente teve ano passado a professora Regina Yu, que veio, né, falar um pouquinho da questão da especificidade do trabalho com os adultos. Como eu falei, tem a especificidade, sim, né, já são falantes da língua, e mesmo assim, né, quando a gente fala, nessas questões clínicas, ou é adulto ou é criança, não é porque, né, aquela criança tem TEA, né, tem um quadro de TEA. E outra criança também tem um quadro de telas. Não falam da mesma maneira, gente, né? Ah, essa pessoa teve uma afasia. O adulto teve uma afasia, um outro adulto teve uma afasia no mesmo lugar, na mesma área, tem a mesma manifestação linguística, será? Né? Então, assim, a gente, né, com o mesmo quadro médico, vocês veem, não é isso que vai responder pelo uso da comunicação aumentativa alternativa, né? Então, a gente precisa estar muito atento a isso, né?